Olá, começa agora o programa Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor João Vitor Rosati Lung. Ele é mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, docente pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Ele esteve conosco ao longo da semana no Saber Direito Aula, ministrando o curso Direito Eletrônico. As aulas abordaram a regulamentação da internet, a proteção do consumidor no comércio eletrônico, as redes sociais e a democracia digital. Também doutorando em Direito pela USP, não é que eu esqueci de citar no início do programa? Tranquilo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos tratando de temas novos. Como é que está o Brasil em relação aos outros países em termos de regulamentação de internet? Pois bem, primeiramente agradeço aí o convite, uma alegria tremenda estar aqui na TV Justiça tratando de um tema que é muito caro, né? Eu desenvolvo estudos nele há um bom tempo. Qual é o risco de quando a legislação chegar, ela já chegar velha? Pois é, isso é uma coisa que, enfim, é uma pergunta que sempre se faz, né? E até eu costumo distinguir mesmo duas correntes, quer dizer, você precisa de lei na internet? Essa é uma pergunta que se faz. Precisa de lei para um troço que é tão rápido, para algo que assim, a lei já chega e pode já chegar desatualizada. A meu humilde sentir, quer dizer, isso é uma discussão que se teve já quando da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, há 24 anos atrás, porque o mercado de consumo também é muito dinâmico, os modelos de negócio se reestruturam com uma rapidez muito grande, mas no fim das contas a conclusão é que se chega que quando você tem uma lei que é uma lei principiológica, é uma lei que traz regras genéricas, no fim das contas ela acaba atendendo realmente a demanda de reger para o futuro e não simplesmente solucionar os problemas do passado que não tinham regulamentação. Então, sim, ela corre esse risco, mas para tentar evitar isso, a lei é uma lei principiológica, é uma lei mais de enunciação de direitos e a parte de enunciação de regras não é tão específica quanto a tecnologia adotada, essa é a ideia. Na sua aula, o senhor falou do Marco Civil da Internet. Gosta? O Marco Civil da Internet é um projeto de lei, né, enfim, que foi amplamente debatido na sociedade civil. Como todo estudioso, João Vitor, eu como pesquisador, tenho lá e cá as minhas críticas, né? Temos uma sensação de impunidade na internet muito forte. Isso tende a mudar em curto prazo? Olha, na verdade, assim, não só de impunidade quanto de insegurança, né? Por exemplo, recentemente teve o fenômeno aí dos dados que vazaram, né? Os Estados Unidos estava, enfim, os Estados Unidos e outros países praticando espionagem em massa, inclusive contra chefes de Estado e tal. O Marco Civil, ele não tem tanto o escopo de criminalizar condutas, mas num curto prazo pode ajudar muito porque delimita quais são os deveres dos provedores e quais são os deveres dos usuários. E daí, na verdade, a jurisprudência, enfim, consegue analisar o caso de uma maneira mais adequada e resolver o problema de forma a atender mesmo os anseios e diminuir essa sensação que a gente tem de impunidade, de insegurança, de medo mesmo de deixar com que as gerações futuras, inclusive, se utilizem da internet. Eu acho que o Marco Civil vai ser melhor para isso, sim. É a minha sensação como pesquisador da área. Não é um problema nacional, né? Jamais. Uma das coisas que se enuncia, sim, até nos estudos, é que a internet é de caráter global. A internet ela surge, no primeiro momento, nos Estados Unidos, depois se alastra para a Europa e hoje qualquer problema que envolva as tecnologias, ela tem repercussão no mundo todo. A maior rede social do mundo, que a gente falou diversas vezes dela, ela tem hoje aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de usuários. Quer dizer, nenhum país do mundo tem essa população. E população espalhada ao longo do globo todo. Então, realmente, são problemas que podem parecer locais, mas que, no fundo, refletem riscos aí que qualquer cidadão do mundo hoje está exposto. E nessa linha a gente pode importar uma legislação já existente? Pois é. A jurisprudência brasileira tem feito isso, né? Porque sem regulamentação, sem lei no Brasil e com contratos, com termos de uso sempre baseados em empresas que são radicadas no exterior, a legislação estrangeira acaba sendo aplicada de uma forma.
Eu acho assim, a gente não pode aplicar nada acriticamente. A gente não pode dizer, legal, a legislação estrangeira é ótima, é maravilhosa, não precisamos de lei nesse sentido. Eu acho que não, acho que nós temos nossas peculiaridades, tanto temos peculiaridades que apareceram recentemente. O Brasil está propondo uma resolução junto com outros países na ONU para se questionar a questão da privacidade dos usuários em todo o globo. E, assim, a legislação estrangeira é boa, mas não pode ser importada sem uma reflexão adequada, como alguns têm feito. Então, assim, por hora está valendo usar, mas é importante que a gente tenha a nossa, que a gente trate da internet sob a ótica do nosso direito, os nossos princípios, a nossa Constituição, quer dizer, os nossos valores nacionais. Tem algum país que lhe agrada mais a legislação? Olha, das pesquisas que eu venho desenvolvendo, assim, é muito curioso que no tocante à responsabilidade civil a coisa é até meio pasteurizada, assim. Estados Unidos e Europa adotam princípios semelhantes no tocante à responsabilidade civil. Na proteção de dados, a Europa tem princípios mais fortes, ela tem, digamos assim, um direito do consumidor, uma proteção maior do usuário no tocante a dados. Mas um país que me agrada muito, até pela atuação das autoridades, é o Canadá. O Canadá tem uma legislação que protege o usuário, enfim, a Autoridade Canadense de Proteção da Privacidade tem notificado algumas redes sociais para alteração de termos de uso, de políticas de privacidade. Então, foi um país que me influenciou muito. E quando você importa uma legislação do Canadá, o que precisa levar uma pincelada de verde e amarelo para se adaptar bem ao nosso país? Olha, eu acho que a pincelada principal de verde e amarelo que nós temos que levar, William, na nossa legislação é a seguinte: não são empresas brasileiras, são empresas estrangeiras. São interesses que não são interesses nacionais, são interesses de caráter global e que acabam por tratar cidadãos do mundo todo, eu já falei e repito, como se fossem commodities mesmo. Então é necessário que a gente proteja o nosso cidadão. É necessário que a gente dê ao nosso cidadão pelo menos os mesmos direitos que tem o cidadão no direito estrangeiro. E por isso que essa pintada de verde e amarelo, principalmente, ainda que sob algumas críticas, tem sido feita em alguns dispositivos no Marco Civil que determinam condutas específicas dos provedores no Brasil, como de colocar um banco de dados aqui. Isso é objeto de muitas críticas, ok? Tem-se dito que é mais uma posição política do que propriamente algo técnico, que viabiliza a nossa defesa. Mas acaba pintando de verde e amarelo a legislação aí, dando um caráter de jabuticaba, assim, para a nossa lei, digamos assim. Professor João Vitor, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje recebendo o professor João Vitor Rosati Lung. Professor, o que ele dirigiu para essa área do direito? Pois é, na verdade, ainda durante a graduação eu comecei a pesquisar, enfim, eu sempre gostei de direito civil, sempre gostei de direito privado, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma certa familiaridade com a tecnologia. E me chamou a atenção um caso, à época, de uma famosa modelo que teve um vídeo postado contra sua vontade na internet, mantendo ali relações sexuais, foi um vídeo super famoso que ficou, e que denigriu a imagem da modelo e denigriu a imagem do namorado dela. E daí esse caso se tornou um caso emblemático no mundo inteiro em termos de estudos jurisprudenciais, porque cada precedente que surgia no Brasil era objeto de estudo por todos. E isso acabou sendo a minha iniciação científica, né, a proteção dos direitos da personalidade na internet, e que acabou me influenciando ao longo da minha carreira toda. Eu fiz meu mestrado nisso e estou levando o meu doutorado em uma grande medida para o estudo da democracia digital e da proteção dos direitos fundamentais na rede. E o direito propriamente dito? Influência da família? Em casa, acho que o direito surgiu mais do coração. Eu tenho um familiar distante que é do direito, mas ele surgiu mesmo com uma tendência para humanidades, e aí comecei a gostar do direito e, graças a Deus, foi paixão à primeira vista. Assim, na primeira semana me interessei pela matéria, nem jamais pensei em fazer outro curso, Ninguém etc. te assustou, não? Falou, vai ter que estudar muito, hein? Pois é, eu já estudava muito Vai antes. ler bastante. Eu acho que é importante, no caso do estudante de direito, é não só achar algo para estudar muito. Porque estudar muito, provavelmente, você vai ter que fazer em outras áreas. Mas estudar algo que você gosta. Daí deixa de ser um martírio tão grande e se torna, na verdade, um prazer, algo que você faz corriqueiramente e de forma natural.
E o desafio de passar essa forma prazerosa de estudar para os alunos, você já conseguiu arrumar uma fórmula? Olha, acredite se quiser, o que tem muito me ajudado é essa familiaridade com as tecnologias, porque, inclusive, estudando, enfim, posicionamento de doutrinadores de áreas como psicologia, como pedagogia, a gente tem notado que o mundo é dividido muito entre nativos digitais e imigrantes digitais. Quer dizer, o aluno hoje ele é completamente familiarizado com a tecnologia, ele está o tempo todo no celular, ele está o tempo todo nas redes sociais. Então, às vezes, você se utilizar disso como um fomento para a matéria, vai demonstrando para o aluno que estudar direito não é essa coisa tão ruim, nossa, vou estudar para a prova, estou aqui me chibatando para ter a prova. Não, de repente você está na rede social conversando com seus amigos e vem um caso legal que o Superior Tribunal de Justiça, que o STF, que um tribunal julgou e que traz uma informação relevante para ele. Então a tecnologia tem me ajudado muito, inclusive, no sentido de transformar o estudo do meu aluno em algo mais prazeroso, em algo não tão duro, não tão né? Mas a internet está muito ligada também a lazer. É o bate-papo, redes sociais, vídeos. Não corre o risco do aluno se perder e se ver mais interessado se distrair quando você direciona ele para estudar na internet? Pois é, na verdade assim, né? Hoje a gente tem dito que a sociedade da informação, né? A dita sociedade da informação, ela é um conceito que está meio em xeque. Porque, no fundo, a gente produz muito mais informação do que a gente consegue consumir. Então, na verdade, o bem mais escasso na atualidade para os publicitários é a atenção das pessoas e não tanto a informação. Então, eu acho assim, quando você começa a colocar um conteúdo para o aluno que é um conteúdo relevante, até mesmo a própria tecnologia começa a se incumbir do fato de fazer com que aquela pessoa se interesse mais pelo conteúdo. Então, no fundo, eu acho que acaba não transformando em brincadeira o que era sério, mas transformando em algo trivial e natural o que é passado para ele como um fantasma, assim, que ele vai ter que a vida inteira estudar como uma penitência. Não, é algo comum, é algo que está no nosso dia a dia. Assim. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho de literatura, de livro, de papel. Mas você ainda aconselha que alunos busquem informação na internet, mesmo com tantas fontes pouco confiáveis? É um bom local ainda para se pegar? Na verdade, assim, né? Informação? Sim, é um lugar adequado para se buscar informação, mas a gente nunca pode esquecer que o computador não pode tomar todas as decisões da sua vida, né? A internet não é um mundo à parte, é uma parte do mundo, razão pela qual não adianta você jogar lá no mecanismo de busca que você mais usa a resposta para a prova, porque se você começar a se acostumar a fazer isso, você não vai estudar adequadamente para a prova. Então, inclusive, até é muito questionado a função do professor, a função do aluno, a internet vai desaparecer com a educação. Os especialistas sobre isso, quer dizer, estrangeiros e nacionais, eles têm dito o seguinte, né, que não adianta você querer preservar o cara que leva água quando você criou uma tecnologia de cano de água encanada. A ideia, na verdade, é fazer de nós vetores mesmo, enfim, motores para que o aluno busque a informação certa. Porque na internet tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Então ele precisa saber onde buscar, precisa saber de que forma buscar. E não é jogando lá no mecanismo de busca que, muito provavelmente, se ele é um cara que está acostumado em ver futilidade, vai aparecer futilidade em primeiro, não vai aparecer coisa útil em primeiro lugar. O senhor está lecionando onde? Eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Estou lá há aproximadamente 1 ano e 5 meses. Sou professor concursado de Direito Civil, né, e pretendo, enfim, desenvolver meus estudos e desenvolvo pesquisas na área de direito privado, lato sensu, abrangendo propriedade intelectual, direitos autorais, abrangendo, numa certa medida, até essa disciplina incipiente, que é o direito eletrônico. Nós temos, inclusive, um grupo de alunos que se ocupa de estudos, desenvolve pesquisas, faz projeto de extensão nessa área. Então, por hora, estou em Uberlândia, mas também atuo como convidado esporadicamente em curso de pós-graduação, quando sou chamado. O senhor já deu aula para concurso, em cursinho? Já cheguei a dar aula mais em pós-graduação, essas pós-graduações que são especializações para cursinho. E o que vem me interessando muito no tocante ao estudo enfim, para cursinho, é que a minha disciplina, o direito eletrônico, vem sendo objeto de questionamento
mas em segunda fase de concurso. Né? Então a demanda começa a ser, puxa vida, mas onde é que eu acho isso tal? E por que está lá na segunda fase? Porque a jurisprudência vem, enfim, enfrentando o tema, isso vem saindo em informativo e naturalmente vai aparecendo. Então, assim, na área do concurso público, quando eu ministrei disciplinas, era mais direito civil e direito do consumidor. Mas, por hora, estou me dedicando realmente à academia, até por questões legais, impedimento de trabalhar nessa área. A pós-graduação também tem menos corpo a corpo do que na graduação, não é? Ou dá tempo de se construir um relacionamento mais sólido com o aluno? Olha, depende da pós-graduação, né? A graduação, na verdade, você tem essa questão mais artesanal, mas à medida também que você dá uma aula muito massificada e de um conteúdo muito, enfim, muito quadradinho, acaba distanciando você do próprio aluno. A pós, na verdade, ela já tem um conteúdo mais diferenciado, mais profundo e aí com menos alunos. E daí dá, inclusive, para você desenvolver um trabalho mais artesanal mesmo, de passar material, de fazer com que ele estude, com que ele pesquisa, que, inclusive, para muitos, assim, eu tenho recebido vários agradecimentos de, nossa, professor, eu fui para a segunda fase de tal concurso, aquilo que você falou sobre direito eletrônico caiu mesmo, muito obrigado, etc. Tal. Então, é muito gratificante e ambos são gratificantes. Mas a pós é mais, assim, a pós é mais legal, assim, eu gosto mais. Perfeito. Confesso. João Vitor, nós vamos para mais um intervalo. Voltamos em instantes aqui no Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje recebendo o professor João Vitor Rosati Long. Professor, vamos para as publicações? Deixe-me ver o que foi que o senhor separou para a gente aqui. Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na Internet. É o livro do professor Guilherme Magalhães Martins, foi meu co-orientador durante a graduação e hoje professor de Direito Civil da UFRJ. Nós trabalhamos juntos e junto com o professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que também foi meu orientador lá na UERJ, é um livro que me influenciou muito, assim, desde antes de entrar no mestrado mesmo, desde antes de escrever a graduação, a dissertação, perdão, e ainda me influencia porque é uma obra de referência obrigatória para quem lida com o tema, já que trata de um assunto que é muito recorrente na jurisprudência, que é a questão da responsabilidade civil e da proteção do consumidor, da parte mais vulnerável dessa relação. Nós temos um vasto material nessa sua área do direito ou são poucos e bons livros? Olha, pelo contrário, assim, né? Como é uma área que está surgindo agora, você tem poucas obras e algumas são boas, outras acabam por tentar falar de tudo e não falam da maneira adequada. Por isso que eu separo sempre a obra do meu co-orientador, porque realmente, no tocante a esse aspecto de responsabilidade civil na internet, foi a tese de doutorado dele, é uma obra extremamente completa, ajuda, enfim, na atuação profissional de advogados, juízes, promotores, defensores, enfim, que lidam com o tema. Perfeito. Vamos a mais um livro separado pelo senhor? Curso de Direito Virtual, professor Carlos Alberto Rohmann. É um professor lá de Minas Gerais e é um livro que também me influenciou desde antes do início do meu mestrado, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, já na iniciação científica, eu notei que muita gente fazia menção ao curso de Direito Virtual como, primeiro, uma obra pioneira, que foi mesmo, e segundo, a que melhor sistematiza a questão da regulamentação. Porque sem você entender a questão prévia de como o direito se aproxima da internet, você vai continuar achando que é muito simples uma decisão judicial ser cumprida na rede, nesse ambiente tecnológico, e não é. Né? Então, a abordagem das 4 correntes ela foi fundamental e foi extraída, sem sombra de dúvida, com grande influência dessa obra do professor Carlos Alberto Rohmann. Interessante. Voltado para que tipo de aluno, de leitor? Olha, voltado para aluno de graduação, que resolve fazer essa matéria eletiva, e voltado também para pós-graduação, quem deseja realizar pesquisas na área de direito virtual. Certo. Terceiro livro. Curso de Direito e Processo Eletrônico, de Tarcísio Teixeira. É um livro do ano passado, inclusive é o livro que acaba por delimitar o nome mesmo da nossa disciplina e é a tentativa, eu acho que mais bem sucedida, de compilar os problemas relacionados à expressão das relações jurídicas no ambiente das novas tecnologias. É um livro, assim,
com uma linguagem excelente para graduação, com uma linguagem, inclusive, que eu acho que quando começar a ser cobrado mais a miúde em concursos, é uma obra já pronta para isso e muito boa, assim, muito boa para referência de uma forma global, assim. De acordo com a Lei 12.737 de 2012, que trata dos delitos informáticos. Mais um livro. Direito da Sociedade da Informação. É coordenado pelo Adalberto Simão Filho, dentre outros autores lá da pós-graduação da FMU. Tem um artigo nosso aí com o meu orientador na USP, o Rubens Bessac, e que, enfim, tem inúmeros temas. É um livro mais voltado para quem quer realmente pesquisar o tema, para quem quer desenvolver estudos em sede de pós-graduação. E, assim, o mais legal desse livro, o mais importante, é de obras, de artigos selecionados do Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito, que é o CONPED, que eu julgo assim, que é o maior foro de produção hoje acadêmica, jurídica no Brasil, e muito bom, assim, excepcional em termos de conteúdo profundo para pesquisa. E, de repente, também uma questão de concurso pode sair de um livro desse. Nós estamos falando de livros de 2 anos, 3 no máximo? Exatamente. Acho que tirando o direito... Exatamente, assim, o direito virtual e o responsabilidade civil, nós estamos falando de livros de 5 anos por aí. E esse último é um livro que tem me influenciado propriamente, até nos estudos para o doutorado, de ingresso para o doutorado, que é The Offensive Internet, Martha Nussbaum e Saul Livermore, que é um livro americano, né? Mas reúne pesquisadores que se debruçam sobre o tema nos Estados Unidos. E o que mais tem me chamado a atenção dessa obra é que muitas das nossas conclusões críticas aqui no Brasil, inclusive sobre dispositivos do Marco Civil, sobre não tutelar adequadamente o usuário, sobre a necessidade de haver um repensar da própria internet, esse livro já traz. A doutrina estrangeira está discutindo as mesmas coisas. Então está sendo uma influência muito positiva para mim e vai acabar influenciando a jurisprudência brasileira, eu acredito que em breve. Sem beliscar muito o direito autoral, mas só acha que esse conteúdo deveria estar disponível na internet? Olha, isso é uma questão muito própria dos direitos autorais, né? Na prática, o que há são modelos de negócio e modelos de negócio que ou se baseiam em papel ou se baseiam em propriedade intelectual. Na prática, muitos desses conteúdos até estão na internet, só que eles estão mediante pagamento porque você tem um sistema de direitos autorais, você tem uma editoração por detrás e você tem editoras privadas atuando nisso com um intuito empresarial. Então, na verdade, até estão, mas precisa pagar. A um custo mais baixo? Talvez no futuro, né? Mas para isso precisa de toda uma reformulação estrutural, tributária no Brasil, para que o e-book seja mais acessível e, enfim, passe a informar as pessoas de maneira lícita, sem o problema aí da pirataria, sem o problema dos downloads ilegais, sem resvalar nessa questão. Eu tenho meu posicionamento sobre ela, mas eu acho que, por hora, assim, aos pouquinhos as editoras vão entendendo a necessidade de se disponibilizar esse conteúdo na rede. Muitos deles já estão, inclusive. Normalmente, nesse terceiro e último bloco do programa, a gente fala dos livros, mas aproveitando o seu conhecimento na área, existem alguns sites que o senhor costuma sugerir ou que costuma visitar? Olha, o site que eu mais visito, assim, até para fins de pesquisa... Aliás, 3 grandes sites, 3 grandes formas de site. O primeiro é o site do CONPED mesmo, que me vem à cabeça, porque lá no site do CONPED nós temos os artigos, em sua maioria, disponibilizados publicamente. Então você tem, sei lá, anais de 3.000, 4.000, 5.000 páginas disponíveis gratuitamente para pesquisa. E é o que eu disse, às vezes uma resposta crucial, um problema do seu escritório, pode ter sido resolvido por alguém por intermédio de um artigo científico que foi publicado ali. Então o site do CONPED é fundamental, é onde tem muitos artigos, tem até trabalhos meus ali. E os sites que, invariavelmente, assim, acho que todo estudioso do direito, todo jurista hoje acessa, é o site dos tribunais superiores. Assim. Porque no site dos tribunais superiores você tem a legislação aplicada e você tem a jurisprudência muito fresca.
E os problemas nossos de direito eletrônico, de direito à internet, enfim, dessa disciplina tão incipiente, ela passa pela jurisprudência. Então eu pesquiso muito, eu uso muito o site dos tribunais superiores, que inclusive tem links para revistas, links para artigos científicos. Um recentemente foi publicado exatamente de um tema que a gente trabalhou aqui, da questão da liberdade da expressão nas redes sociais. Entendeu? Então recomendo, sem sombra de dúvida, que os alunos acessem esse material, um material gratuito, público e que pode ser fundamental para a vida deles no futuro. Professor João Vitor, muito obrigado por estar aqui no Saber Direito Debate, também pelas aulas ministradas no decorrer da semana. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui na TV Justiça. Muito obrigado eu, mais uma vez agradeço a oportunidade da TV Justiça, é uma oportunidade ímpar, é uma felicidade muito grande, fraternal mesmo, que eu tenho por esse local. Muito obrigado mesmo. Um abraço grande para os seus alunos de Uberlândia. E muito obrigado a você também pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.